Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 17 de julho de 2025, para trazer as informações que você precisa saber para começar bem o seu dia, para conversar. Campeonato Brasileiro rolando, tivemos jogos da Copa Sul-Americana também, tem Brasileirão nesta quinta. Muitas notícias para a gente conversar, então já peço aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, que você se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol, interaja com a gente que ajuda a gente a crescer, tá? Só a audiência já é muito importante, mas para a gente vencer algumas barreiras no YouTube, a gente precisa contar com a colaboração um pouquinho maior de vocês. Então vamos lá para a nossa capa do site, destacando aqui os jogos de ontem, né? Em primeiro lugar, deixa eu trazer essa notícia aqui que tem uma conversa muito boa dessa possibilidade, né, do Gonçalo Borges chegar à equipe do Botafogo, e o Carlos Ramos conversou com um colega nosso aqui do 00, nosso site irmão, né, o Renato Soares, que jogou com o Gonçalo Borges nas categorias de base, então conhece, assim, entende ali, sabe do jogo do Gonçalo e pode explicar um pouquinho mais o que o torcedor do Botafogo pode encontrar caso, né, seja confirmado aqui a contratação desse jogador atleta do Porto. O Botafogo está interessado nesse atacante, um atacante de poucos gols, mas que merece, claro, que a gente fale um pouquinho dele. E também vamos falar aqui, ó, do Evander. Evander aqui foi a pedra no sapato do Messi, né? Ontem tivemos a vitória do Cincinnati, FC Cincinnati, sobre o Inter Miami, e 2 gols. O Messi vinha numa sequência de hat-tricks. Quem marcou 2 gols foi o Evander, que é cria do Vasco, né? Jogador que tá fazendo gol aí a rodo. Matéria do Rodrigo De Brum, escrita lá no nosso site, acesse ogol.com.br. Vamos lá, então, colocar aqui os jogos do Brasileirão, começando com o empate do Palmeiras contra o Mirassol. O Palmeiras, que mais uma vez jogando em casa, não conseguiu a vitória. O Palmeiras ainda não venceu no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro. Venceu como mandante, mas jogou contra o Corinthians em Barueri, né? Os jogos no Allianz Parque em si, o Palmeiras deixou 10 pontos em campo, tá? Tem derrotas aí, derrota para o Bahia, derrota para o Flamengo, tem empate com o Botafogo e agora empate também contra o Mirassol. Não foi um grande jogo, o Abel saiu tanto quanto bravo ali, teve polêmica, teve discussão na coletiva, né? Tá até aqui no nosso site também aqui, ó, ele falou: nunca na história o Palmeiras esteve tão bem, questão financeira, que tá tudo bem, tá ótimo, mas não é bem assim, né? Então, tá aí, empate do Palmeiras, vai se distanciando um pouquinho do pelotão da frente, daquela história da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Talvez, ainda tem muita coisa para rolar, mas a sensação foi essa. Ontem o Allianz Parque cheio, o pessoal querendo receber o time, né, depois do Mundial, e acabou não saindo da forma que eles esperavam. Um pouquinho mais tarde ali, né, meia horinha mais tarde de diferença no jogo, o Corinthians venceu o Ceará fora de casa. Não foi um grande jogo, aqui foi uma partida ruim, né? O Corinthians tentando se fechar, o Corinthians com alguns problemas, alguns desfalques no setor ofensivo, mas acabou vencendo por 1-0 com o gol do Thales Magno, contando com a ajuda aqui do goleiro, né? Bruno Ferreira deu uma atrapalhada ali e uma falha da defesa também do Ceará, e o Corinthians encontrou o seu gol importante, né? Gol importante para o Corinthians se afastar um pouquinho mais lá de baixo, manter lá em cima. Tem clássico, tem Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians, aliás, nesse sábado, então, né, precisava muito desses 3 pontos do Corinthians, que acabou perdendo em casa na retomada contra o Red Bull Bragantino. O Santos, ó, esse jogo aqui foi a partida que está deixando todo mundo com uma expectativa muito grande, porque o Santos venceu o Flamengo por 1-0 com um gol do Neymar já ali na reta final da partida, né? Um gol marcado aos 34 minutos, aliás, aos 39 minutos do segundo tempo, e cara, a expectativa é daquela, né? E aí, Neymar tá de volta? É ele mesmo? Vai ter uma edição especial do nosso podcast, o Na Cara do Gol, e a gente vai, claro, debater esse assunto. O Flamengo também tentou bastante, criou chances, mas
E aí tá fazendo falta o Pedro, né? É assunto. O Neymar foi legal porque ele falou sobre esse recomeço. Tivemos a estreia do Robinho Júnior também, né? O Robinho entrou em campo ontem. Uma partida interessante aqui, mas principalmente pelo gol do Neymar, que foi um gol bonito, um gol trabalhado do jeito que ele dominou, girou ali, mostrando. Quem sabe, mantém o foco aqui o Neymar. O novo Neymar, né? Preferiu não ir para o Fluminense, segundo as palavras dele mesmo, né? Não ir para o Fluminense disputar o Mundial, ficou para fazer o trabalho, para voltar melhor e aparentemente está voltando melhor. Tivemos também um empate em 0-0 do Botafogo contra o Vitória, né? Num jogo que o Arcanjo, que o Lucas Arcanjo, foi o grande responsável, o goleiro do Vitória acabou segurando tudo ali, foi muito bem na partida ali, ó, 8 chutes a gols, no gol ali, e o Arcanjo apareceu muito bem para frustrar a torcida do Botafogo lá no Newton Santos. E o São Paulo empatou com o Red Bull Bragantino em 2-2. Por alguns momentos o Red Bull Bragantino teve com a liderança, né? O São Paulo saiu na frente, o Red Bull virou, empatou no finalzinho do primeiro tempo, virou na sequência, no comecinho do segundo tempo, e depois, já lá mais para diante, foi o André Silva, fez os 2 gols, né? Marcou o gol de empate e o São Paulo empata. Um resultado que não é de todo ruim, considerando para o São Paulo, porque está enfrentando um time que está brigando pela liderança. Red Bull Bragantino deixa escapar essa liderança, mas o São Paulo está se aproximando da zona do rebaixamento, tá? Aqui a gente vai olhar a tabela de classificação. O Flamengo ainda lidera com 27 pontos, o Cruzeiro tem 27, o Red Bull perde essa chance de se isolar na liderança com 27 pontos também, o Bahia tem 24, o Palmeiras se afasta um pouquinho com 23, ainda são 4 pontos de diferença, não é tão grande assim, tem jogo a menos, então dá para se aproximar, mas é só aquela questão de deixar em casa 10 pontos, é uma situação ruim. E o São Paulo aqui, 13 pontos, é o 16º colocado na beira da zona de rebaixamento, com 14 jogos. O Juventude, por exemplo, que tem 11 pontos, tem 2 pontos a menos, tem 2 jogos a menos, né? Então, o Fortaleza tem um jogo a menos, tem 3 pontos a menos que o São Paulo. Tá? Então, esse é o problema para a equipe do São Paulo. O Sport está uma situação complicada. Aliás, rolou uma conversa aqui que é digna de cinema. Procurar nas redes sociais, você vai ver ali a conversa dos torcedores com os jogadores. É uma coisa, né, que só o futebol brasileiro é capaz de proporcionar, mas essa atenção aqui, esse aqui tem que prestar atenção à equipe do São Paulo. Como eu disse, o Corinthians deu uma subidinha, foi para 19 pontos, o Botafogo fica com 22 pontos, né, chega aos 22 pontos, é o 6º colocado. O Fluminense enfrenta hoje o Cruzeiro, né, lembrando que essa rodada aqui tem jogos adiados, o Atlético Mineiro contra o Sport, o Bahia contra o Inter, o Juventude contra o Vasco e o Grêmio contra o Fortaleza. O Fluminense enfrenta o Cruzeiro e se o Cruzeiro vencer, ou se o Cruzeiro empatar, aliás, já é o líder isolado. O Cruzeiro tem 27 pontos, a mesma pontuação de Flamengo e também do Red Bull Bragantino. Se o Cruzeiro empatar o jogo, já toma a liderança do Brasileirão de forma isolada. Esse jogo aqui que tende a ser a despedida do Arias, negociado com o Wolverhampton. Então o Fluminense, nessa volta do Mundial, encontrando o seu torcedor, o primeiro jogo desde que perdeu para o Chelsea, vai ter essa despedida, né? O Arias, tá certo, vai para o Wolverhampton. E Copa Sul-Americana, tivemos uma partida ontem, não foi boa para o brasileiro, aliás, mais de uma partida, né? Tivemos 2 partidas ontem, tivemos o Palestino perdendo para o Bolívar por 3-0, mas tivemos o Alianza Lima vencendo o Grêmio por 2-0. Uma bobeada do Grêmio, né? Foram, assim, gols um seguido do outro. Levou um gol ali com 13 minutos do segundo tempo e com 15 minutos, 16 minutos já tomou o outro gol e volta com um resultado ruim. 2-0 fora de casa. Esse Alianza Lima não é um grande time, tem chance de virar. O problema é que o Grêmio está sofrendo normalmente no Campeonato Brasileiro também, né? A gente vê a tabela de classificação aqui, o Grêmio mais para aqui, 12º colocado, vem de um resultado ruim no final de semana e está numa situação que
Preocupa sim a equipe do Grêmio. Vamos ver, né? Às vezes vale a pena até abrir mão de disputar uma Copa Sul-Americana para focar um pouquinho mais no Brasileirão. O Mano Menezes não foi bem nesse jogo. Tivemos também o San Antonio Bulu perdendo para o Once Caldas por 3-0. Fechando a primeira rodada dos playoffs da Copa Sul-Americana, Universidade de Chile contra o Guarani se enfrentam hoje às 7 da noite de Brasília e o Atlético Mineiro vai encarar o Atlético Bucaramanga às 9h30 da noite. Então, pessoal, vale a pena você conferir. Acesse também o gol.com.br. Tem a parte aqui embaixo que você confere as prévias, os jogos, fica por dentro de tudo. Lembrando que é sempre muito bom navegar, porque tem aniversariante do dia. Por exemplo, o Marco Senna, brasileiro e espanhol também. Marco Senna jogou pela equipe do Corinthians, foi campeão com a seleção da Espanha, jogou no São Caetano, e aí fez história na equipe do Vila Real. Aniversariante do dia. Aqui tem outros nomes, a gente vai conferindo sempre. Sempre tem história. Acesse o gol.com.br. E é isso, pessoal. Fique ligado aqui no canal do Gol. Daqui a pouco a gente volta, porque vai ter na cara do Gol, tem o nosso podcast, então se inscreva no canal, clica no sininho para ser notificado e não se esqueça, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu hype também e até amanhã. Valeu, aquele abraço.